Oi, ser de luz, Marcos aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreva, ative o sininho das notificações para que você saiba em primeira mão quando a gente tiver vídeo novo. E eu tô aqui para a gente falar sobre os movimentos astrológicos dessa semana, para a gente entender qual vai ser esse impacto. Então, se você já é recorrente aqui, lembre-se de curtir o vídeo, deixar um comentário, me conta como é que você está sentindo, como é que está sendo a energia desse mês para você. E lembre de deixar essa curtida porque isso ajuda muito, tanto para que você sempre receba os nossos conteúdos e também para ajudar a crescer o canal. Semana do dia 15 ao dia 21 de setembro. Então, entendendo mais sobre a energia dessa semana. Bom, primeiramente, a gente vai ter um movimento muito importante aqui, que vai acontecer no dia 18 de setembro, que é a retomada do movimento direto do planeta Saturno. Então, Saturno, ele ficou retrógrado durante os últimos meses, tá? Então, toda vez que a gente fala que um planeta fica retrógrado, a gente entra, digamos assim, um momento de revisão em relação aos assuntos regidos por aquele planeta. E como o Saturno, ele lida com tudo que é concreto, tudo que é material, então com a questão da responsabilidade, né? Então o que acontece? As coisas com Saturno, às vezes, elas podem andar um pouco devagar. E durante o período da retrogradação, é muito comum que talvez vocês tenham sentido um determinado atraso, talvez alguns impedimentos, talvez aquela sensação de até mesmo restrição. Tá? Então, o Saturno, ele traz muito esse movimento, por quê? Ele quer que a gente tenha muito cuidado ao fazer tudo que a gente tem para fazer, tá? Então, que a gente faça tudo com muita responsabilidade, com muita objetividade, com muita praticidade. Então, quando Saturno fica retrógrado, é o momento da gente reestruturar e rever as bases, tá? Então, a gente está ali para poder ver. Tem alguma situação que não estava muito legal, uma determinada área da sua vida, né, que você não estava sentindo muito bem, então, normalmente essa energia veio ali para você rever como é que estava tudo naquela área da sua vida para você poder dar uma nova estrutura para aquilo. Então, corrigir o que estava errado, tá? Saturno também, ele é muito... Ele frisa muito essa energia de a gente corrigir as imperfeições, então aquilo que não está legal, aquilo que não está bem estruturado mesmo. Para quê? Porque aquilo possa ter uma estrutura firme, sólida, e para que aquilo também seja duradouro. Por isso que com Saturno as questões levam tempo, né? Então é um processo de construtividade. E Saturno vem falando muito disso. Então, para você até mesmo entender, né, como é que você pode estar sentindo, né, ou ter sentido essa influência direta durante esses últimos meses dessa energia, que poderia estar ali sentindo de uma maneira um pouco estagnada, mas na verdade era meio que um processo de vamos rever direitinho e consertar o que tem que consertar para que as coisas possam fluir melhor daqui para frente. Então é só você se atentar ao seu mapa, na casa onde você tem o signo de Capricórnio, porque Saturno atualmente ele está transitando no signo de Capricórnio, então todos nós, né, vamos ter Capricórnio em uma determinada área do nosso mapa, então essa casa astrológica ela nos diz, né, quais são os assuntos, enfim, quais são as questões, o setor da nossa vida que a gente está lidando com essa energia, que é uma energia, inclusive, um trânsito ali de médio, longo prazo, ou seja, ela fica ali durante um tempo, então durante todo esse tempo que Saturno estiver transitando por ali, seja em movimento retrógrado, ou seja em movimento direto, a gente está fazendo esse processo de reestruturação daquela área da nossa vida, então que demanda muito amadurecimento, muita organização, muito comprometimento e saber estipular e definir bem as suas metas e seus objetivos ali naquela área, tá? Então é muito importante a gente realmente ter essa atenção e ficar atento, né? Então, por exemplo, Saturno, né? Eu tenho Capricórnio na casa 2 do meu mapa. Essa casa lida com assuntos de quê? De finanças e de dinheiro. Então, ou seja, esse foi um momento muito importante e ainda está sendo para que eu possa colocar em xeque todas as minhas finanças. E, coincidentemente, há poucos dias atrás eu estava sentado fazendo planejamento financeiro. Então, entendendo melhor as minhas finanças. O que está entrando, o que está saindo, como que eu estou gastando. Então, tendo esse olhar muito prático, muito responsável e muito organizado com essas finanças. Por quê? Para construir uma estrutura financeira, até mesmo visando a minha própria independência financeira, né? Então planejar um pouco para o futuro também, para os projetos que eu quero fazer no futuro, então tudo isso demanda organização, e Saturno esteve ali, está ali na verdade trazendo essa influência para mim, me ajudando com esses aspectos, então eu tive que, né, andar bem na linha mesmo com esse Saturno, e ainda tenho, né, durante o tempo ainda que ele vai estar transitando dentro dessa minha casa 2, né, para que, enfim, eu não perca o controle, digamos assim, das minhas finanças, e isso não, né, não cria uma situação prejudicial para mim. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se você vai ter um Saturno numa casa
por exemplo, 7, né, que é uma casa que fala de assuntos de relacionamentos e de parcerias, então significa que você pode ter passado por um momento com alguns desafios aí nessa área justamente para colocar as coisas no lugar. Então, acertar o que precisa ser acertado nessa área de relacionamentos. Então, ou seja, a cada casa que você tiver esse signo de Capricórnio, então, dependendo, vai falar de um assunto específico e é ali que você vem sentindo a influência dessa energia. A boa notícia em relação a tudo isso é que agora Saturno, retomando o seu movimento direto, daqui para frente, ele tende a fazer com que as coisas fluam melhor. Então, aquilo meio que estava parado, estagnado, que estava muito lento, então isso tende a dar passos um pouco mais rápidos a partir de agora, fluir melhor, realmente por quê? Porque você provavelmente teve que trabalhar em estruturar as coisas, e agora com tudo estruturado, com uma base sólida ali, as coisas podem fluir, realmente podem crescer, né? Então, esse impulso também que tende a ser até muito positivo, porque Saturno, muitas vezes as pessoas acham que Saturno é uma energia muito negativa, mas na verdade Saturno é uma energia maravilhosa de concretização, de realização, de a gente criar algo que vem para ficar, né, que vem para ser duradouro. Então, independentemente da área, né, que você estiver sentindo, então essa é a sensação, isso é o que você precisa ficar atento. Então, pensar em construtividade, pensar em bases, pensar em estrutura. E agora com ele em movimento direto, então investir em projetos, realmente tirar do papel, fazer aquilo acontecer que você quer em relação aos assuntos daquela casa, onde você tem um signo de Capricórnio. Então, isso é essencial para que você possa realmente investir essa energia de realização ali e colher os frutos daquilo que você estiver plantando ou até já estiver plantado, né, talvez um projeto que você já vem trabalhando, tá? Em relação a tudo isso. É importante ressaltar também que a gente ainda está sob a influência, né, da lua cheia, né? Então, a lua entrou nessa fase cheia no início da semana anterior, e agora a gente está aí com essa energia de lua cheia ainda, então, na qual normalmente traz muita clareza para a gente, então a gente consegue enxergar com mais clareza aquilo que a gente precisa ver mesmo, então determinadas coisas podem vir à tona, e também o emocional um pouco mais, como eu posso dizer, inquieto, tá? Então, durante esses momentos de lua cheia, a gente tem que observar mais do que fazer. Então, não tomar atitudes precipitadas, então respirar fundo, né? Então, observar, interiorizar e ver, realmente, enxergar aquilo que precisa ser visto para que você possa adotar atitudes, ações, mudanças de hábitos, comportamentos, tudo que você tem que fazer para colocar as coisas no lugar, então colocar os pingos nos is. Bom, e né, com toda essa movimentação, a gente tem também um aspecto no céu, ativo no céu, do Sol em oposição a Netuno, que esse aspecto ele ficará ativo até o dia 19 de setembro. E nessa oposição aqui, a gente está sendo convidado a realmente olhar as coisas, olhar as coisas de uma maneira mais prática e objetiva. Por quê? Porque o Sol, ele representa muito a nossa essência, então ele traz um lado, assim, de expressão de consciência, de racionalidade, tá? E Netuno é um planeta extremamente espiritual, então a conexão com aquilo que é mais sutil, tá? E só que Netuno, muitas vezes, ele faz com que a gente meio que se perca ali, tá? Às vezes a gente cria muita confusão, ou às vezes cria expectativas irreais, então uma confusão no que a gente quer, nos nossos ideais, no que a gente acredita. Então essa oposição pode ter trazido muitos questionamentos, tá? Então ela já é um aspecto que já está ativo há um tempo, tá? Essa oposição, e ela continua até esse dia 19, então podendo trazer esses questionamentos que podem se intensificar com essa semana de lua cheia, né? Então com a lua aí, como eu disse, as nossas emoções exaltadas. Então, ou seja, é muito importante esse olhar observador e muito importante se conectar com você mesmo para poder estabelecer esse equilíbrio entre o que é racional e aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais sentimento, aquilo que é a sua intuição, e você se guiar por isso para tomar as melhores decisões, para que você possa realmente agir conforme seus ideais, e ver as coisas de uma perspectiva bem realista mesmo, então não ficar também viajando na maionese, né? Enfim, ficar investindo coisa, direcionando recursos e coisas, enfim, criando uma expectativa, uma coisa que tá ali só na sua cabeça e que não tem a mínima viabilidade. Então, essa energia de Saturno também, que agora está retomando esse movimento direto, ele fala muito disso, de sermos objetivos mesmo, investindo naquilo que realmente tem uma chance real, né, de acontecer e de se materializar. Então, esse é um filtro muito importante que nós precisamos manter aí nas nossas percepções, nas nossas decisões ao longo dessa semana. Então, aproveitando essa energia ao nosso favor.